tarde a todos. Havendo o número regimental, declaro aberta a 33ª reunião extraordinária da Comissão Externa de Política para a Primeira Infância. Quero agradecer imensamente a oportunidade de estarmos aqui nessa comissão. Para mim, é algo assim que me traz assim emoção, responsabilidade. Nós fizemos um trabalho aqui, essa comissão, ela tem pouco mais de 2 anos, acho que chegou a 3 anos, né? Quase 3 anos, né? Quase 3 anos, foi bem no início de 2019 para 2020, logo na sequência nós tivemos a pandemia, e mesmo assim nós continuamos a trabalhar e temos um resultado. Hoje eu tive uma oportunidade de falar sobre esse relatório, do qual foi produzido um material e que vale muito a pena as pessoas terem acesso hoje. Esse acesso está nas nossas páginas, estarão nas páginas daqui da Câmara. É um material extenso, um material que foi feito mais de 73 requerimentos de informações, e o que nós infelizmente constatamos que dentro da nossa Constituição Federal, um artigo que, para mim, é um dos artigos mais bonitos, mais mostra a responsabilidade do desenvolvimento do nosso país, que seria o artigo 227 da nossa Constituição Federal, que fala sobre a prioridade absoluta das nossas crianças e adolescentes, a responsabilidade da família, da sociedade e do Estado, a responsabilidade de desenvolvimento dessas crianças em toda a sua plenitude. E nós, infelizmente, constatamos que não se investe na nossa criança, não existe orçamento para a nossa criança, não se conversa sobre a nossa criança. Nós temos importantes ações aqui desse parlamento, nós temos o Marco Legal, nós temos o ECA, nós temos programas Criança Feliz, mas ainda falta muito. Essa criança, a nossa criança, é ainda, infelizmente, uma criança invisibilizada. E isso traz para a gente um relatório vamos dizer assim, eu fico aqui como parlamentar feliz, porque nós produzimos, nós procuramos conhecer, isso nos traz respaldo para que o próximo governo, a próxima legislatura, ela não tome atitudes e nem faça políticas públicas pelo achismo. Esse relatório ele traz uma consistência, mostrando quais são os programas, mas muitas das vezes, quando a gente questiona o Ministério, qual é o programa e qual é a efetividade desse programa, não acontece. E nós aqui vimos e constatamos, muitas das vezes, que a política, muitas das vezes, a política que acontece, ela é sobreposta. Então, fizemos o questionamento de todas as ações em relação ao que se tange à primeira infância, e, infelizmente, poucos os ministérios que realmente têm ações concretas. Hoje eu posso destacar três ministérios, que é o Ministério da Saúde, que me parece que são 35 programas, o Ministério da Cidadania e o Ministério da Educação. Mas, mesmo assim, é muito aquém ao que é previsto, principalmente no marco legal, quando a gente fala da primeira infância. Uma das coisas que nós constatamos aqui nesse relatório, do qual nós tivemos a iniciativa, por 3 vezes no mandato, de fazer uma recomendação para que esse assunto... O meu sonho é que a gente, um dia, tenha... Hoje, a gente vendo esse atual governo agora que vem entrar, falando na abertura, né, na criação de mais de 30 ministérios, e me deixa muito triste quando a gente vê que não tem nenhum ministério voltado exatamente pelo futuro do nosso país, que seria um Ministério da Criança e do Adolescente. Isso seria um marco no nosso país, porque quando o país começar a olhar a criança com responsabilidade, nós vamos mudar a perspectiva. Aqui na frente nós estamos tendo uma manifestação, mas a gente tem que lembrar que a primeira infância é a infância que ela começa antes mesmo da concepção.
É da menina que ela não fica vulnerável à violência, é da menina que ela não pode ser vulnerável à exploração sexual e muito menos ao abuso sexual, é de um rapaz ou de uma menina que muitas das vezes deixam de estudar para que, por conta de uma gravidez muitas vezes precoce, nós temos que debater essas questões. E são questões que, muitas das vezes, nós aqui, mulheres, defendemos mais mulheres na política, mas são questões que, muitas das vezes, nós não debatemos. Por quê? Porque muitas crianças, hoje, se tornam mães. E nós sabemos que, infelizmente, essa responsabilidade ela fica para a mulher. E não é o que é ideal? Não é o ideal, mas essa é a realidade. E hoje a gente vê muitas meninas não voltando a estudar, não continuando seus cursos, por conta de que não tem onde deixar essas crianças. Então, aí você tem menos uma mulher no mercado de trabalho, menos uma mulher tendo oportunidade de se tornar uma liderança. Eu vou pedir para fechar a porta, mas é muito importante também, e que fica aqui muito registrado no nosso relatório, é que nós estamos falando desse momento de antes da concepção, para que, quando a criança chega numa família ou para alguém que tem a opção de ter um filho, ela chegue num momento de responsabilidade. Por quê? Porque, muitas das vezes, essa criança no ventre materno ela não tem a segurança nutricional. Então, o que a gente vê hoje no Ministério da Saúde é, muitas das vezes, também esses programas não chegarem no começo da sua vida para dar nutrição para essas mulheres. Por quê? Porque, a partir do momento que essas crianças têm uma possibilidade de nutrição, elas, com certeza, serão crianças mais saudáveis, são crianças que terão um desenvolvimento cognitivo. Quando nasce, nós também vimos falhas na questão do diagnóstico precoce. Hoje, nós temos uma grande situação de acesso aos diagnósticos. Todas essas coisas aqui nós conseguimos tratar aqui nessa comissão. Então, muito grata, deputado Tiago. Então, o que se tem a fazer hoje, essa comissão é uma comissão que foi a primeira comissão da Câmara Federal, nesses anos todos, que foi instalada com esse objetivo de fazer o monitoramento de como o Brasil está encarando a nossa primeira infância. Esse relatório é um relatório que nos traz alegria de ser entregue, mas tristeza do seu conteúdo, porque precisamos avançar muito mais, precisamos encarar isso no orçamento público, precisamos fazer com que as políticas se conversem, os ministérios se conversem, o Estado comece a aplicar o dinheiro da população de uma forma com muito mais coerência e, principalmente, com muito mais efetividade. Então, em suma, e quero agradecer a presença de todos os parlamentares que nos auxiliaram nessa construção, e aqui eu quero dizer que nós tivemos 73 requerimentos, nós tratamos aqui desde dessa responsabilidade de uma gravidez, da gravidez precoce, da exploração sexual, das nossas crianças indígenas, nós tratamos aqui das crianças em unidade de acolhimento, nós tratamos de síndromes raras, nós tratamos aqui de crianças autistas, nós tratamos aqui de acesso à educação. Então, foi uma comissão que, mesmo nesse período, foi muito efetiva. Eu estou vendo aqui alguns representantes de instituições que estiveram aqui nas comissões, a Tayane, do Instituto Alana, mas tivemos também a Fundação Maria Cecília Vidigal. Tivemos outras instituições que estiveram aqui, parceiras nossas, para que a gente pudesse realizar. Fizemos 20 audiências públicas, 16 requerimentos de informações, nós tivemos 14 reuniões deliberativas, 7 visitas técnicas, 2 seminários e uma indicação pela comissão. Então, o que fica de resumo aqui, que nós temos a pretensão de votar esse relatório hoje e, na sequência, entregar isso para o próximo governo, entregar isso para os parlamentares que estarão nessa casa,
nos próximos 4 anos. Para quê? Para que a gente possa, principalmente, dar continuidade a algo que já começou. Então, a gente deseja que essa comissão externa ela tenha continuidade na próxima legislatura, mas, mais do que isso, que o governo, o Poder Executivo, entenda que essa pauta é uma pauta que, muitas das vezes, a gente encara como um café com leite, mas é uma das pautas mais importantes do nosso país. E é uma indicação que nós fizemos, e estamos querendo aqui enfatizar, que é que o próximo governo ele faça um grupo, uma comissão, um comitê, estou aqui procurando a palavra, um comitê gestor, e que, de preferência, fique na Casa Civil, para que não tenha política envolvida na história, e que esse comitê seja o responsável por todas as políticas da primeira infância. Porque o que nós vimos, muitas das vezes, é que são ações isoladas ou as mesmas ações, por falta de informação ou falta de comunicação. Nós temos aí tempo desperdiçado, temos dinheiro público desperdiçado, e, muitas das vezes, essas ações elas não se tornam mais concretas e efetivas em nossa sociedade, por conta exatamente de que, muitas das vezes, elas estão isoladas. Então, se nós tivermos um comitê que estará falando sobre a política da primeira infância, nós trazemos consistência. E a segunda ação que a gente está recomendando, e que já tem projetos legislativos dessa natureza aqui na Câmara, nós temos aqui alguns projetos tramitando em relação a acompanhamento dos PPAs dos estados e municípios, e também nós estarmos encontrando dentro do nosso orçamento não só o OCA, mas a gente colocar uma outra nomenclatura para que a gente possa acompanhar a questão orçamentária das políticas da primeira infância. Então, esse é o nosso relatório, e estamos, assim, à disposição para entregar, e vamos aqui também registrar que estaremos entregando esse relatório para a pessoa responsável, que é a senadora Simone Tebet, na transição, nesse governo atual da transição, em mãos, para que ela possa ter embasamento para as políticas sociais em especial. Bom, deixa eu colocar o óculos. Encontra-se à disposição dos senhores deputados a ata da 32ª reunião realizada no dia 21 de julho de 2022. Fica dispensada a sua leitura nos termos do parágrafo único do artigo 5º do ato da mesa 123 de 2020. Não havendo quem queira retificá-la em votação. Os deputados que aprovam a ata permaneçam como se encontram. Aprovada. Eu já... Então, como foi falado aqui, nosso relatório ele tem mais de 100 páginas, com todos os requerimentos aqui. Foi feito, quero aqui registrar também... Não, vou colocar em votação e depois eu faço os meus agradecimentos. Declaro encerrada a lista de inscrição para a discussão da matéria. Passa-se a discussão. Tá. Como não há oradores inscritos, declaro encerrada a discussão. Passa-se a votação. Não foram apresentados destaques. Não há oradores inscritos para encaminhar a matéria. Em votação, relatório. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Os contrários queiram se manifestar. Aprovado. Depois eu faço as minhas considerações finais. Tá. Considerando que estamos concluindo os trabalhos na comissão externa, consulto se podemos dar por aprovada a ata da presente reunião, uma vez que será redigida, em síntese, o acordo de acordo com o registro do áudio. Não havendo discordância, vou submetê-la à votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada.
Bom, gente, eu quero aqui... Não quero me despedir dessa casa, não, mas eu quero agradecer de coração a essa oportunidade que nós tivemos aqui 4 anos, a todos os servidores dessa casa, a todas as pessoas que acompanharam a nossa trajetória, em especial a todas as pessoas do meu gabinete, que sabem o tanto que... não é do meu gabinete, é do nosso gabinete. Hoje, eu entrei aqui nessa casa sem nenhuma experiência política. Há 4 anos atrás, eu era uma dona de casa, empresária, mãe de 6 filhos, e cheguei aqui, como estava falando aqui para o nosso querido Saulo, com muita inocência, mas com muita vontade de trabalhar. Porque eu digo inocência porque, se eu soubesse como funcionam as coisas, talvez eu não teria me arriscado a entrar na política. E isso que foi o bonito. Eu entrei pela inocência, pela força, e, graças a Deus, deu certo. E a gente está aqui, nesse parlamento, concluindo o mandato, e tenho muita honra de dizer que, nesses 4 anos, por nenhuma experiência política, não tive padrinho político, nós conseguimos construir muito. Nós tivemos leis aprovadas, sancionadas pelo presidente da República, trazendo, sim, a criança como pauta primordial do nosso mandato, começando a chamar a atenção da população. Nós temos aqui uma frente parlamentar da primeira infância, que eu quero ressaltar aqui a figura da deputada Leandre, a figura do nosso querido ministro Osmar Terra, que trouxe também um programa chamado Criança Feliz, ressaltar todos os parlamentares que fizeram parte dessa jornada, mas, em especial, ao nosso gabinete, Janara, Luísa, Maju, Paulo, o Luiz Eduardo, eu não gosto de falar nome, cadê? Alexandre, Omésio, todos que fazem parte desse sonho que é nosso. Eu gosto de falar o seguinte: o gabinete é nosso, o mandato é nosso. Então, muitas das vezes, Saulo, lá no gabinete é o seguinte: o que você acha disso? Você acha que está correto? Vamos fazer. Porque é uma realização da sociedade. É isso que eu sempre me coloquei à disposição do nosso gabinete. E estaremos agora num outro trabalho, que é estar na Câmara Legislativa. E quero continuar representando a família, quero continuar representando as nossas crianças, fazer com que realmente as nossas crianças sejam prioridade absoluta. E aí eu trago um pouco mais da realidade do Distrito Federal para quem não conhece. Hoje nós estamos tendo aqui essa reunião deliberativa de conclusão do nosso trabalho aqui, mas vai ficar aqui para que as pessoas registradas nos nossos canais aqui da Câmara Federal. O Distrito Federal, hoje, ela tem mais de 20% de aumento da pobreza. Inclusive, hoje, dia 14, é o Dia Nacional do Combate à Pobreza. Nós temos mais de 600 pessoas aqui no Distrito Federal passando fome, passando necessidade. E eu conheço muitos desses lugares. E algo que me chama a atenção, e muitas das vezes a nossa equipe ia ir para lá, é a verdadeira miséria, mas, ao mesmo tempo, a verdadeira alegria das nossas crianças. Eu sempre digo o seguinte, que nós estamos aqui porque eu tenho 6 filhos, com oportunidades de escola, oportunidade de alimentação, tenho um pequeno que sonha, muitas das vezes, em ser um grande jogador, mas também sonha em ser um Homem-Aranha, e aquela criança que, muitas das vezes, não tem nenhuma casa para morar, chão de terra, porque aqui existe, sim, muitas crianças que têm chão de terra. Já presenciamos crianças que não têm nem sapato e algumas para vestir. Essa é a realidade do Distrito Federal, muitas das vezes. Ela sonha da mesma maneira do meu filho. Então, eu estou aqui, como deputada federal, para que a gente possa defender a nós mulheres, defender, sim, as nossas crianças, defender, sim, o nosso futuro. E, quando a gente fala da política da primeira infância, nós não estamos falando de gastos, nós estamos falando de investimento. Então, eu quero registrar aqui a minha gratidão, a minha verdadeira gratidão de coração a cada um de vocês que estão aqui, e pedir a Deus que abençoe esse parlamento,
abençoe a cada deputado que foi eleito, para que tenha a luz na consciência, para que possa realmente representar o povo brasileiro. Nós não precisamos mais de divisão, nós precisamos de união. União em prol de um país mais justo, de um país mais decente, de um país mais transparente e, principalmente, de um país que tenha responsabilidade com o nosso futuro, que é a nossa criança. Muito grata. Que Deus nos abençoe. Feliz Natal, Saulo. Feliz Natal para todos. Que 2023 seja um ano bem próspero. As pessoas que são daqui de Brasília, o nosso gabinete lá, já tenho até como falar, é o gabinete 22, lá na Câmara Legislativa. Para nós é sempre uma grande honra poder representar a cada um de vocês. E começaremos o nosso trabalho lá a partir do dia 1º de janeiro. E nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente reunião. Que Deus nos abençoe.